Andréia, e a pergunta que eu gostaria de começar, assim, a gente, né, conversou um pouquinho antes aqui, o que que, o que é ESG? O que que significa essa sigla? Essa sigla, ela significa muita coisa. Uhum. É, Então, ESG é uma sigla que é ambiental, social e de governança. Inclusive, aqui no Brasil, tem se usado bastante ASG, né, para fazer valer aí certinho, né, as Uhum. palavras ambiental, social e de governança, e governança. E, basicamente, são critérios estabelecidos especialmente para as organizações para atender as melhores práticas nesses três pilares, né? Que fala bastante sobre o que é certo fazer, o que é correto fazer. É uma iniciativa que nasceu em 2004, né, junto com a ONU, onde houve um grande encontro, sobretudo do Pacto Global, com os banqueiros, né, com as grandes empresas, os grandes investidores, que a provocação, assim, eu acho que foi justamente essa, né, da ONU, falou, ok, além de ganhar dinheiro, né, qual é o retorno, a contrapartida que vocês estão contribuindo, oferecendo para o mundo, né, fazendo de bom para o mundo. E daí estabeleceu-se, né, vários critérios em relação a esses três pilares, e isso ficou, talvez, não sei se é a palavra mais correta, mas um pouco adormecido em algum momento de 2004 até mais ou menos 2020 ou 2021 e 22, e começou, isso reacendeu justamente porque a gente estava nesse período pandêmico, né? Então, se falou muito sobre isso. Acho que se a pandemia trouxe, né, algo de positivo, né, pensando num copo sempre cheio desses desafios e, né, em respeito a tantas dores que tivemos, mas houve esse ressurgimento dessa discussão, né? Então, sobretudo das interseções em relação a isso, né? Então, por exemplo, a gente estava falando aqui, né, no ambiente, eu estou aqui em São Paulo, né? Então, falando um pouco de São Paulo, então a gente foi trabalhando em casa, né? Então, nesse modelo de home office, e aqui a cidade de São Paulo teve um impacto na diminuição da poluição, porque a gente não estava andando de carro, né? Então, ESG cuida de tantas coisas, né? São meandros, assim, mas que cuida desde dessas questões, né? Da questão ambiental. Então, quais são as políticas adotadas pelas empresas em relação às questões ambientais? Então, o uso da água, os poluentes, enfim, toda essa questão de indústrias químicas, por exemplo, como que fazem isso? A questão, principalmente, da emissão de carbono, né? Então, tudo isso fala sobre talvez esse pilar aí, esse lado, essa dimensão ambiental. Social, a gente fala sobre todas as questões, daí talvez seja, né, uma área que eu mais posso falar, né, que é a questão das relações humanas, da diversidade, do respeito às diferenças e até, eu diria, da valorização das diferenças, né, as questões dos direitos humanos nas organizações e tudo mais, e da questão de governança, como tudo isso é aplicado, né? De transparência, né? Como são os critérios de lucro em relação ao que se pratica. Então, tudo isso diz respeito a ESG, que é um imperativo, né? Agora, realmente, é a bola da vez. Pode ser, né, que tenha sido, a gente esteja nessa onda
né, de ESG ou de ASG, mas eu costumo dizer, bora surfar essa onda, porque é uma onda totalmente do bem, né? Sim. E também é importante falar que não tem nada muito segmentado, no sentido que, se não é. Quando falam assim, André, você trabalha com diversidade, com equidade, então você trabalha com o S, né? Costumo dizer que não necessariamente ou não somente. Então, se a gente vai falar, por exemplo, numa empresa, né? Eu trabalho na área de recursos humanos. Então, se a gente vai falar dentro da área de recursos humanos de um funcionário que, eventualmente, por questões históricas, por questões da vida e de como isso tudo foi construído no Brasil e em São Paulo, ele mora, esse funcionário, numa área periférica da cidade, que teve sei lá, um desabamento por conta da questão ambiental, por conta de chuva aqui, que é o que mais tem aqui em São Paulo, então tem tudo isso. Então e aí, por exemplo, esse funcionário ele perde o trem para chegar no trabalho. Então a gente falou da questão ambiental, chuva, por N razões, de poluição, de córregos e de tudo mais, de saneamento. E aí ele não chega no trabalho na hora certa. Daí a gente já passa pelo S, que é compreender, respeitar na sua essência onde vive esse funcionário e o porquê ele atrasou. Qual que é a governança? A nossa atitude em relação a isso. Tá tudo ligado. Né? Esse funcionário vai ter um abono pelo atraso ou não? Claro, não é, estou dando um exemplo quase simplista em relação a essas preocupações, mas são questões que elas são transversais, né? A questão se a gente pensar também nas questões de quais são as populações que mais sofrem com desmatamento, com a poluição de rios, são as questões que utilizam isso para sobreviver. Então, são os quilombolas, né, a população indígena, as comunidades ribeirinhas. Então, tem a questão ambiental, que é de onde eles tiram ali o seu sustento, a sua vida, e como que nós estamos fazendo esse manejo, né, desse habitat dessas pessoas. Então, o ESG passa aí por todos esses meandros, esses caminhos aí de reflexão e de não tem, a gente costuma dizer, não tem planeta B, né? Não tem, é só isso aqui. Então a gente tem que cuidar, né? Do lugar, das pessoas, fazer de uma forma correta, ética, para que todo mundo possa usufruir.